Bom dia, gente! A escola dominical começou. Bom dia para você. E olha a novidade hoje. Bom dia, Jaque. Bom dia, amada irmã. Graça e paz, amados e amadas do Senhor. Essa é a nossa surpresa para vocês hoje. Estamos eu e a Jaque juntas aqui, porque é a nossa última lição da revista Em Marcha. Legados de Fé, Novo Testamento. Chegamos no final da nossa revista. Lição Glória 23. E o título é Bíblia, Deus fala conosco. Que título, hein? Que lição, hein? Chama todo mundo aí, gente. Liga para o pessoal, fala para entrar na live. Vai perder? Não pode perder, não. Olha a oportunidade passando aí. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Deus já está presente aqui neste lugar, amém? Você crê? Amém. Faça oração aí, Deus está com você também. Deus é onipresente, onisciente, onipotente, Ele está em todos os lugares. Está aí no seu coração, na sua casa, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por esta escola dominical, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua lição que o Senhor nos deu, te agradecemos pelos nossos irmãos, Pai. Esse é o dia que o Senhor fez e nele nós nos alegraremos. E nós estamos felizes porque estamos aqui, porque o Senhor deu mais uma vez uma condição de estarmos reunidos para aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelas tuas bênçãos e muito obrigado porque o Senhor é Deus. Nós te honramos, nós te glorificamos em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, amém, irmãos. Bom, de início, como vocês já sabem, vamos interagir aí com a escola dominical. Vamos pegar o dedinho, vamos escrever, vamos colocar alguma coisa aí. O pastor está aqui, está acompanhando a manifestação de vocês. Não fiquem quietos. Manifesta aí a escola dominical, vamos interagir. Amém? Temos uma pergunta para você. Aliás, para você completar uma frase. Preste atenção. A Bíblia é... O que a Bíblia é para você? Sei que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é que eu estou falando que essa resposta não vale. Vale. Porém, pensa aí. Vai um pouquinho mais além. O que a Bíblia é para você? Então, a Bíblia é... Você pode completar para mim ou alguma outra coisa. Vamos manifestar, hein? Coloca aí para o pessoal ver e para você também estar junto conosco dessa forma virtual. Porque assim você se sente integrado, como se você estivesse aqui na escola dominical ao vivo, aqui presencial na igreja. Que logo, logo estaremos de volta. Amém. Logo, logo, né, Jaque? Amém. Logo, logo estaremos juntos aqui, todos reunidos, respeitando as regras, porém aqui presencial no templo. Amém? Você crê? Eu creio. Vamos começar o nosso estudo hoje, aqui lendo a revista. Primeiro nós vamos ler nossos textos bíblicos, tá? Você pega a sua Bíblia aí, são 2 versículos. O pastor vai colocar a referência e você abre aí para você acompanhar. Então, ó, primeiro texto. Facinho de achar, hein? João 5:39. Evangelho de João. Olha lá. Essa semana, hein? Nós temos novidades aí essa semana. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Depois, se você aí já é aquele que gosta de deixar tudo marcadinho, nós vamos ler Hebreus 4:12. Os 2 textos estão no Novo Testamento. Amém? Hebreus um pouquinho mais ali para o final. Então, Evangelho de João 5:39, Hebreus 4:12. Vamos primeiro, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. O que está escrito aqui? Vamos lá? Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Amém? E agora,
nós vamos em Hebreus. Hebreus está aqui marcado. Peraí. Hebreus 4, 12. Vamos lá. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Amém? Vamos então na nossa introdução da nossa revista, do nosso estudo. Quem está com a revistinha aí, lição 23, tá bom? A Bíblia é fonte de orientação para a vida de toda pessoa cristã. Ela é a palavra de Deus, e por meio deste livro, Deus fala com o seu povo. Sendo tão essencial para a nossa vida, deve ser usada com responsabilidade. Sabedoria e prudência são boas amigas da leitura bíblica. Embora não tivessem em suas mãos uma Bíblia, como a conhecemos hoje, nosso Mestre Jesus conhecia, cria e praticava as Escrituras. Quem é o nosso maior exemplo? Jesus. E Jesus conhecia, cria do verbo crer, tá bom? Ele cria nas Escrituras. E praticava, tá? Fazia tudo que nós devemos fazer hoje. Amém? Fundamento bíblico. A Bíblia é o registro da experiência do antigo povo de Israel e das primeiras comunidades cristãs com Deus e narra como ele se manifestou durante vários períodos históricos até ser revelado em Jesus Cristo como o Senhor e Redentor do mundo. Muito mais do que ser um conjunto de livros, que é esse o significado da palavra Bíblia, tá? Ela vem do grego biblos, e significa um conjunto de livros, tá bom? A palavra Bíblia. Ela é a palavra de Deus viva e eficaz. Nós lemos, tá? Foi o nosso segundo texto bíblico, Hebreus 4, 12. Inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. Onde que está isso? 2 Timóteo 3,16, tá bom? Você marca aí, é a referência. O Salmo 119, quem aí conhece o Salmo 119? Coloca aí nos comentários. Eu conheço o Salmo 119. Quem aí já leu o Salmo 119 de uma vez? Ah, você ia falar assim, nós lemos lá na leitura bíblica em 3 dias. Quero saber quem leu ele, rapidão, de uma vez. Pegou lá do começo ao fim. Uai, por que você está falando isso? Porque é o maior capítulo da Bíblia. É o Salmo 119, né? E aí, você já leu ele de uma vez? Ou você leu lá com as nossas leituras, quando nós lemos o Salmo em 60 dias, que nós lemos eles em 3 dias? Tá bom, tá contando. O importante é você conhecer. E ele é muito importante, o Salmo 119, porque ele fala muito sobre a palavra de Deus. Então, olha aqui, olha que interessante. O Salmo 119 nos apresenta muitos de seus atributos e benefícios. Atributos de quem? Benefícios de quem? Da Bíblia, da palavra de Deus. É isso que nós estamos falando aqui, tá bom? É lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Onde é que está isso? Versículo 105. Traz sabedoria e prudência. Versículos do 98 ao 100. Conserva a pureza. Versículo 9. Gera integridade de coração. Versículo 7. E está firmado nos céus. Versículo 89. Está vendo? Como esse salmo aí é poderoso, como toda a palavra de Deus, não é verdade? Não é só o Salmo 119. Mas olha só como a gente vai avançando aqui no nosso estudo e como você vai vendo que você precisa conhecer a palavra de Deus. Continuando. A Bíblia foi escrita por homens e mulheres como nós. Pessoas que faziam parte de uma comunidade e que, preocupados em fortalecer a fé do seu povo, escreveram o que viram, ouviram, testemunharam de suas próprias experiências, transmitindo-as na inspiração de Deus.
Agora eu quero convidar vocês para a gente ler mais um texto, vai ser o último texto que nós vamos ler, que está lá em 1 João, agora não é evangelho, tá bom? Primeira carta de João, primeira epístola, né? Se alguém gostar de falar assim. Capítulo 1, versículo 3, tá bom? Primeira carta de João, finalzinho da Bíblia, bem finalzinho. Capítulo 1, versículo 3, diz assim: o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Amém? Então, o povo fala, a Bíblia foi escrita por homens e mulheres, como querendo menosprezar, diminuir. Lógico que a Bíblia foi escrita por homens e mulheres, mas revelada por Deus. É aí que está a diferença. Porque todo livro é escrito por homens. Você já viu algum livro escrito por outra pessoa que não seja homem? Ah, eu já. O Espiritismo recebe lá e escreve por... nem sei o nome. Mas é uma pessoa que está escrevendo, ou não? Quem que lá está digitando o negócio? Uma pessoa, uma gráfica. Assim é a Bíblia. Ela foi escrita por homens e mulheres, foi editada, passou por uma gráfica, foi traduzida, tem as suas traduções que hoje nós conhecemos, revista e atualizada, revista e corrigida, nova tradução, nova linguagem de hoje, porém a essência vem de Deus. Ela foi revelada por Deus. Por isso que ela não muda, por isso que você tem a Bíblia há tantos anos, e ela é o livro mais atual. Existe uma frase bem legal que fala que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, da notícia que vai sair amanhã. E é verdade. Então, a Bíblia, ela realmente se supera, porque a todo momento Deus se revela através da sua palavra para os nossos corações. Olha a importância de você conhecer a palavra sagrada. Vamos continuar aqui na nossa revista. Este precioso livro levou mais de 1000 anos para ficar como conhecemos hoje. De 1250 a.C. a 100 o quê? O ano 100 depois de Cristo, aproximadamente. A maior parte foi escrita na Palestina, onde vivia o povo de Deus, onde Jesus exerceu seu ministério e onde se formou a primeira comunidade cristã. Então, agora nós estamos falando sobre características da Bíblia, curiosidades, para você saber, tá? Algumas partes do Antigo Testamento foram escritas na Babilônia, durante o período do cativeiro do povo de Deus, e outras partes no Egito, onde algumas famílias foram viver após o fim do cativeiro. A maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, língua falada na Palestina, antes do cativeiro babilônico. Após esse período, o povo passou a falar o aramaico, e uma pequena parte do Antigo Testamento foi escrita nessa língua. Porém, com o tempo, já não conseguiam mais ler as escrituras hebraicas. Assim, foram formadas escolas para ensinar o hebraico, a fim de que o povo pudesse entender novamente a palavra de Deus. Nos tempos de Jesus, essas escolas ainda existiam, e provavelmente nosso mestre, quando criança, tenha frequentado uma delas. Já o Novo Testamento foi escrito em grego. Olha só, hein? A importância de ensinar a criança. Jesus foi criança, gente. Jesus não nasceu homem feito, não. Jesus nasceu bebê, cresceu, tomou leite, comeu, foi criado por seus pais, foi criança, brincou com certeza e estudou. O que é a diferença hoje? Tem gente que fala, não vou ficar colocando essas coisas no meu filho, não, vou ficar enchendo a cabeça dele, não. Ensina a criança, Jesus foi ensinado. Existiam escolas para isso. E hoje, temos aqui a escola dominical. Quando a gente estava no culto presencial, tínhamos a escolinha aqui na igreja, e a gente sabe que ela vai demorar um pouco mais para voltar, por conta das regras que nós temos que seguir, as regras da vigilância sanitária, para o nosso próprio bem. Mas você deve ensinar o seu filho em casa.
Leia uma passagem da Bíblia para ele, leia lá uma parábola, conta uma história, mostra que isso é a palavra de Deus. Não é historinha de contos de fadas, é a palavra de Deus. Jesus foi criado, Jesus foi ensinado assim. Amém? Então, olha aqui, quanta coisa que você ficou sabendo sobre a Bíblia, que você não sabia. Gente, quem escreveu? Que língua que escreveu? Qual foi a primeira língua? Ó, escola dominical. Olha quanta coisa que você está aprendendo. Chama o povo aí, pelo amor de Deus, o povo está tudo aí? Está a igreja inteira? Não está? Chama aí, liga aí e fala, gente, você está perdendo, estamos ensinando lá como é que foi escrita a Bíblia. Não vai perder não, ó a oportunidade passando. Depois você pode acompanhar esse vídeo, vai ficar gravado. Mas vê aqui no ao vivo tem os erros, erros de gravação. Então, acompanha aí, fala assim, vixe, a irmã Adriana ó, deu uma escorregada lá. Então, vamos acompanhar ao vivo aí com a gente. Prosseguindo aqui, porque ó, tem tempo, hein? Tem o tempo meu aqui, vamos lá. Antes de serem escritos, muitos relatos foram transmitidos oralmente entre as pessoas e comunidades de geração em geração, o que contribuiu para a formação e organização da Bíblia. A fim de facilitar a leitura desses textos, nas celebrações, foi organizada uma lista de livros e escritos, que aos poucos foi adquirindo autoridade entre o povo como revelação da vontade de Deus. Por isso o nome Escritura Sagrada. Por isso que tem esse nome. Tá bom? Entendeu agora por que fala Escritura Sagrada? Só mais tarde é que muitos desses relatos foram organizados e escritos, formando cânon bíblico. Ai, ai, ai. Agora confundiu tudo. Já estava falando o que era Bíblia, agora já falou o que é Escritura, agora vem a palavra cânon. Não, irmã Adriana, muita coisa para mim entender. Calma, muita calma nessa hora. O que é cânon? Você já ouviu essa palavra, cânon? Tá bom, vamos falar. Cânon é uma palavra grega que quer dizer lista ou norma. Por isso, até hoje, se fala em livros canônicos, para indicar os livros daquela lista, daquele cânon. Os livros canônicos eram a norma de fé e da vida do povo de Deus. Ora, esta lista de livros sagrados recebeu mais tarde o nome de Bíblia. Entendeu agora? Então, quando você ouvir essa palavrinha cânon, você vai falar, já aprendi isso na escola dominical. Eu sou metodista. Pensa com eu, tem escola dominical, eu acompanho a escola dominical. Vamos lá. A expressão Antigo Testamento vem de Paulo. Foi Paulo que criou essa expressão aí, Antigo Testamento. E aí eu vou dar a referência, você vai procurar aí na sua casa, tá bom? Tem que abrir Bíblia. Tem que ir lá conhecer. 2 Coríntios 3,14. Tá? É a referência que fala sobre isso daqui. Para Paulo, o antigo se tornava novo por meio da vida nova e do olhar novo, nascidos da conversão para Cristo na comunidade. Aí você vai ler também 2 Coríntios 3,16. Você está vendo que você está pertinho? Você leu 2 Coríntios 3,14 e você vai ler também 2 Coríntios 3,16. Tá? Isso aí vai corroborar com isso que nós estamos falando aqui. Paulo lia e interpretava os livros do Antigo Testamento com este novo olhar. Não parava na letra que mata, mas buscava o Espírito que comunica a vida. 2 Coríntios 3,6. Tá? Você estava no 16. 2 Coríntios 3,6. Então, você vai pegar 2 Coríntios, capítulo 3. Você vai ler primeiro o 14, o versículo 14, depois o 16, depois o 6. Tá? Para você acompanhar depois aí na sua casa essa parte que nós lemos. E tem mais referência aqui embaixo que você vai anotar aí, tá? E você vai ler na sua casa. Ai, ai, ai. Lição de casa, tá bom? Depois eu vou ligar para todo mundo para ver se leu. Mentira, não vou. Mas você vai ler sim, tá bom? Olha lá, vai enganar não. É esse parágrafo aqui, ó. Vamos anotar. Jesus, desde o início do seu ministério, revelou intimidade com as Escrituras. Usou-as para responder a Satanás durante a tentação no deserto. Onde que está escrito isso? Mateus, capítulo 4, versículos 1 ao 11.
Então, onde que está escrito que Jesus usou a Escritura para responder para o Satanás? Mateus, capítulo 4, versículos do 1 a 11. Na sinagoga, Jesus usou também a Escritura. Lucas, capítulo 4, versículos 16 ao 21. Lucas 4, 16 ao 21. No templo, Lucas 19, 2 versículos apenas, 45 e 46. E entre outros momentos, tá? Mas esses 3 referências aqui você vai ler, tá bom? Vai ler aí na sua casa. E finalizando aqui o nosso fundamento bíblico, a Bíblia é, para o novo cristão, o caminho mais seguro para o conhecimento da vontade de Deus. E por ser viva e eficaz, provoca mudanças profundas em nosso modo de ser e viver. Amém? Nós terminamos aqui. Eu vou passar a palavra para a Jaque, mas eu já vou dar uma cutucada em você. Vou mesmo. Não vou perder essa oportunidade. Porque depois nós vamos conversar um pouquinho. Esse parágrafo que nós lemos, esse último parágrafo, que a Bíblia é o caminho mais seguro para o conhecimento da vontade de Deus. Pensa aí. A Bíblia é importante? Esse povo crente, viu? Vive com a Bíblia socada debaixo do braço. A Bíblia é importante? Será? Será que é? Quero te cutucar aí. Quero sim. Vai pensando aí, porque depois nós vamos conversar. Tá bom? Daqui a pouquinho estaremos nós duas aqui batendo papo. Nós vamos ficar até umas 5 horas da tarde, tá bom. Mentira, vai nada. Dentro do prazo. Passa a palavra para minha irmã Jaque. Amém. Desculpa irmã. se eu peguei seu pedaço. Imagina. Fica na paz. Fica à vontade, irmã. Estou aqui junto com você. Amém. Amados e amadas do Senhor, vamos passar agora para a parte da palavra que ilumina a vida. E o que é essa parte na revista? É como nós vamos colocar em prática, amém? A irmã Adriana bem explicou o fundamento bíblico. Mas como que eu vou colocar esse fundamento bíblico em prática? Através da palavra que ilumina a vida. Vamos à revista. Através da Bíblia, Deus está sempre atuante, por isso é Ele mesmo quem nos confronta por meio da sua palavra, que nunca deixa de produzir resultados. Ora traz salvação, ora julgamento. A leitura bíblica é, portanto, indispensável para a pessoa cristã. Ela deve ser o padrão pelo qual avaliamos a experiência, a razão e a tradição na vida cristã. Por ela, encontramos esclarecimento e revelação da vontade de Deus. A Bíblia precisa ser lida tanto para conhecimento geral, e aqui eu faço uma pausa para que os irmãos anotem. Vá na palavra, na Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Deem uma lida. Como para buscar instrução, direção e correção. Capítulo 3, verso 16. Um aspecto importante da leitura bíblica é o devocional, no qual encontramos instrução e revelação para edificação e sustento da vida cristã. Neste sentido, devemos ler a Bíblia. Vamos fazer uma pausa, amados. Aqui nessa pequena introdução da palavra que ilumina a vida, Deus vem trazer ao nosso coração a verdade de que nós precisamos, nós dependemos do Senhor para todas as coisas. Mas como saberemos a vontade de Deus? A vontade de Deus está revelada em sua palavra. Por isso é necessário, amados, gastarmos tempo, sim, com a palavra do Senhor. Porque ali o Senhor vai falar o nosso coração e mais do que isso, Ele vai moldar o nosso coração segundo a vontade dEle. Olha que bênção. É isso que buscamos.
fazer a vontade de Deus e estarmos no centro da tua vontade. Mas sem o conhecimento da palavra, como fazer? É impossível, amados. A palavra de Deus é verdade para a nossa vida. A palavra de Deus é libertação para a nossa vida. E em todos os momentos que passarmos, nós precisamos ser guiados pela palavra. Quantas situações delicadas nós passamos em nossa vida? Seja em momentos tristes ou até mesmo em momentos alegres, mas como nós vamos proceder para honrar ao Senhor? Porque o nosso intuito aqui, o nosso propósito maior é viver segundo a vontade de Deus. É podermos chegar lá no fim da nossa vida, depois de vivermos o tempo que o Senhor determinar para nós nessa terra, e termos a certeza no coração: combati o bom combate. Eu honrei ao Senhor através da minha vida. Amém? E como nós podemos, neste sentido, ler a Bíblia e colocar essas questões que eu levantei em prática? Primeiro, em atitude de adoração. Então, eu pego a Bíblia, eu me coloco diante do Senhor em atitude de adoração ao Senhor, sabendo quem é Deus, amém? Com reverência e sem pressa, precisamos separar um tempo tranquilo para isso, sem interferências, e reconhecer o poder e a inspiração da palavra. Amados, tempo aqui, não vamos pensar: nossa, eu tenho que pegar a Bíblia e eu tenho que ler 5 capítulos de uma vez só. Não, amados, vamos com calma. O Senhor não nos cobra que nós abrimos a palavra e já possamos ler um livro. Vou ler o livro de João inteiro em um dia. Não, não tem como, amados. É de pouquinho em pouquinho. Um capítulo por dia. Olha só, olha que desafio. Mas em atitude de adoração e reverência ao Senhor, amados, Deus vai falar muito ao seu coração. Acredite. Segundo, sistematicamente, é importante estabelecer horários, criar planos de leitura e fazer registros daquilo que vai sendo revelado para a vida. Então, amados, sistematicamente, eu abro a minha Bíblia. Por exemplo, eu particularmente vou dar aqui a minha opinião. Por exemplo, às vezes eu já me deparei com algumas pessoas que me perguntam: como que eu faço para ler a Bíblia? Eu devo começar do Antigo Testamento? Eu devo começar do Novo Testamento? Particularmente eu vou falar para os irmãos: comecem do Novo Testamento. Ali vocês vão conhecer a trajetória de Jesus, os feitos de Jesus. Então, após ler principalmente ali os primeiros, Mateus, Marcos, Lucas e João, conhecendo a trajetória do Senhor, conhecendo os passos e os feitos dele na terra, quando vocês voltarem para o Antigo Testamento, irão compreender todas essas coisas. Amém? Então comecem ali por Mateus. Leia um capítulo por dia de Mateus. É um desafio para si mesmo. Faça esse propósito com o Senhor. Esse desafio, né? Senhor, vou me propor a ler um capítulo por dia. Amados, até para ler a Bíblia, Deus nos capacita. Nós dependemos do Senhor para todas as coisas, e ler a palavra e nos disciplinarmos na leitura da palavra não é diferente. Amém? Pense nisso. Terceiro, reflexivamente. Pedimos a direção e instrução do Espírito Santo antes de iniciar a leitura. E examinamos nossa vida à luz da palavra lida. Devemos ler o texto procurando exemplos a seguir, pecados a evitar, mandamentos a obedecer, promessas a esperar, o que podemos aprender sobre Jesus e sobre o que devemos orar a partir da leitura. É importante aplicar em nossa vida o ensino, mudando nossas atitudes e, se possível, compartilhar a palavra com outras pessoas. Amados, pedimos a direção e instrução do Espírito Santo. É fundamental. Por isso eu disse agora há pouco, Deus, o Espírito Santo, nosso melhor amigo e nosso ajudador,
Ele é quem nos capacita a termos disciplina com a palavra. É o Espírito Santo quem nos capacita e abre o nosso coração para entendermos. Deus quem nos dá o entendimento para compreendermos a sua palavra. E é também o Espírito Santo que nos revela a sua vontade. Amém? Então, toda vez que forem começar nesse propósito que eu coloquei aqui diante dos irmãos, começa ali, no Evangelho de Mateus, primeiro capítulo de Mateus, já pede a direção do Espírito Santo. Sejam sinceros, amados. Queridos, Deus, Ele quer sinceridade de coração. É se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, até aqui eu não consegui me disciplinar na palavra. Não consegui ler a palavra, não consigo lê-la todos os dias, mas eu quero, eu desejo. Esse é o desejo do meu coração que eu coloco nas tuas mãos, Senhor. Que eu apresento diante de ti. E sem ti eu nada posso fazer. Me ajuda, me capacita, Espírito Santo de Deus. Venha ser o meu ajudador. Ah, amados, será incrível a experiência. Acreditem em mim. Coletivamente, é importante aproveitar os encontros comunitários e os ensinamentos adquiridos pela leitura em comunidade, em espaços como cultos, estudos bíblicos, escola dominical. A troca de experiências e entendimento, guiada pelo Espírito Santo de Deus, também contribui muito para nosso crescimento espiritual, para dar significado à leitura da Bíblia. Para dar significado, devemos fazê-la com regularidade. John Wesley, fundador do metodismo, lia a Bíblia pelo menos de manhã e à noite. Olha, amados, regularidade. Amados, eu propus aqui um capítulo por dia, mas amém, se conseguir ler meio capítulo, que leia. Meio de manhã, meio à noite. É bênção, com regularidade, todos os dias. Amados e amadas do Senhor, vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês. De repente, vocês vão conseguir ler a Bíblia 1, 2 capítulos por dia e muito mais. É por Deus, amados. Tenham isso no coração. Eu quero deixar essa mensagem no coração dos irmãos. Ler a Bíblia, fazer a obra do Senhor, é Deus quem nos capacita. Sem Ele nada podemos, amém? Portanto, nós podemos descansar o nosso coração no Senhor. Porque Ele vai nos guiar, nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo conosco, amém? Com unidade de propósito. Ler não por curiosidade, mas para conhecer a vontade de Deus, o que já foi dito, amém? Correlacionamento. Comparar a Escritura com a Escritura. E está relacionando os textos bíblicos entre si. Compare. É como eu disse, porque eu falei, comece com o Novo Testamento. Vai conhecer todos os feitos de Jesus, a passagem de Jesus aqui na terra, o propósito de Jesus aqui, por que Deus enviou o seu Filho. E depois, ao voltar para o Antigo Testamento, vai comparar o Novo com o Antigo. E vai ter uma compreensão geral da vontade de Deus desde antes mesmo de Jesus vir ao mundo. E assim, pagar o preço pelos nossos pecados e agora nós termos acesso à salvação, sabendo que reconhecendo o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, a graça de Deus nos alcança. Salvação é pela graça, amém? É pela fé, amém? Não por obras, pela fé. Então, meus amados, nós conseguiremos fazer essa comparação. Nós vamos compreender que lá em Gênesis, quando Deus criou o mundo, Ele já tinha o propósito certo e definido para a salvação da humanidade. Amém? Devoção. Pedir e receber direção do Espírito Santo. É o que eu disse. Amém? E resolução. Colocar em prática o que se aprende. Não importa a época. Deus fala e se manifesta por meio da sua palavra. Por ela, Ele alimenta e sustenta o seu povo, acrescentando a fé. Ela é a sabedoria de Deus que tem poder de salvar as nossas vidas. Leia Tiago, capítulo 1, verso 21. Amém? E nos transformar em pessoas melhores. Glória a Deus. Portanto, a Bíblia é digna de toda aceitação. Então, amados, depois de ler a Bíblia,
depois de se conhecer a vontade de Deus, vamos colocar em prática, amém? Que não sejamos pessoas apenas que falam a palavra, mas pessoas que vivem a palavra, porque assim nós estaremos honrando o nome do Senhor, amém? Sendo testemunhos vivos de quem é uma pessoa que realmente foi salva, que foi liberta, que vive na presença do Senhor Jesus, amém? Que depende de Deus para todas as coisas. Conclusão, na Bíblia encontra-se os princípios da fé cristã. Ela nos revela Deus e seu grande amor. No processo de conhecermos mais as Escrituras, não podemos nos esquecer de buscar sempre a inspiração divina, através do Santo Espírito. Como quem ensina, leia João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Ele traz luz espiritual para a correta compreensão e percepção da presença divina no texto bíblico. Amém. Então, amados, eu quero deixar aqui essa reflexão. Primeiro, conhecer a palavra para saber a vontade do Senhor. Sozinho nada podemos fazer. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. É Ele quem nos capacita a ter disciplina com a palavra, a ter disciplina para conhecer a vontade de Deus. E é Ele quem nos capacita a fazer a obra e colocar em prática o que nós aprendemos. Amém? E agora nós vamos passar para um momento que eu amo, irmã, que é o Para Conversar. Também gosto, Jaque. Quer ler a pergunta? Vamos lá. Amém? Diz assim: quais são hoje as barreiras que nos impedem de ler, ouvir e compreender com clareza a palavra de Deus? Uma pergunta, hein, Jaque? Para fazer o povo pensar. Exatamente. E aí, Jaque? Quais são as barreiras que nos impedem de ler, ouvir e compreender com clareza a palavra de Deus? Ao meu ver, amados e amadas do Senhor, amada irmã, é realmente esse compromisso, amados. Na nossa vida, meus amados e amadas do Senhor, nós temos compromissos com várias coisas, com o nosso trabalho, os nossos estudos, a nossa família. Mas talvez eu percebo por esse grande amor de Deus, né, que amor é esse que nem merecemos, né, mas que Deus nos ama, a graça e a misericórdia dele nos alcança a cada dia. Infelizmente, nós acabamos negligenciando. E aqui eu realmente estou fazendo uma questão amorosamente de correção. A minha palavra realmente é nesse sentido. E primeiramente para mim, amados, quem ministra, primeiro aprende, leva a chibatada, para depois passar o povo, amém? Então, nós levamos a chibatada primeiro. Brincadeira, queridos. Então, eu penso que é realmente colocar isso como um compromisso. Isso é importante para mim. Eu desejo conhecer a palavra de Deus. E um dos impedimentos, e por isso que eu frisei muito aqui, amada irmã, é a questão de, eu acho que eu tenho que fazer sozinho. A partir do momento que nós colocamos o nosso coração com toda a certeza de que nós dependemos do Senhor, nós passamos a clamar a ajuda de Deus. Nós passamos a clamar a ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. E sinceridade do coração é uma barreira também. Precisamos ser sinceros diante do Senhor. Amados, Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas intenções. Então, não há nada que nós possamos esconder de Deus. Então, como filhos, nos coloquemos diante do Senhor. Como eu até disse aqui no estudo, Deus, eu não consigo me disciplinar a ler a palavra. Eu não tenho conseguido, eu tenho negligenciado, mas me perdoa. Eu estou aqui te pedindo perdão e eu desejo no meu coração, a partir de hoje, colocar isso como um propósito. Ler a palavra do Senhor, me ajuda, Espírito Santo. És o meu melhor amigo, o meu ajudador. E realmente eu preciso que me guie, eu preciso que me capacite. Me ajuda a disciplinar. Amados, Deus está perto. Perto está o Senhor. Então, barreiras são essas, ao meu ver. Negligência, não saber, não conhecer de fato quem é Deus. Ter a compreensão da nossa dependência de Deus.
Porque a partir do momento que nós temos a certeza no coração, amada, que nós dependemos do Senhor, nós passamos a colocar tudo diante dele. Às vezes nós podemos falar, mas tudo eu tenho que falar com Deus? Nossa, ele vai ficar bravo comigo. Não, amados, ao contrário. Deus é um Deus de amor. Queridos, vamos tirar a visão de homem, a visão do amor humano, da visão de Deus e do amor de Deus, amém? Muitas vezes nós deixamos de nos colocar com sinceridade de coração na presença do Senhor e depender dele, porque nós olhamos o amor de Deus como o amor humano. O homem é falho. O homem, por mais que ele ame alguém, né, você que tem filho, você ama o seu filho, mas ainda assim o seu amor é falho, porque é um amor humano. Nós, queridos, nós somos limitados. Nós somos pó, essa é a nossa natureza. E Deus conhece a nossa natureza. Ele sabe que somos pó, Ele sabe que temos as nossas fragilidades e limitações. Então, nós podemos sim nos colocar diante dEle em reverência e atitude de dependência totalmente. Porque o amor dEle excede todo entendimento. E a vontade maior dEle qual que é? Que nós possamos conhecer a sua palavra. Como um pai. A irmã Adriana aqui é mãe. Qual que é a maior alegria dela? Quando ela dá instrução para o Murilo, e o Murilo segue as instruções dela. Isso Deus quer conosco, que nós conheçamos a palavra para que possamos viver segundo a vontade do papai. Amém? Amém, amém, Jaque, isso mesmo. Concordo plenamente com tudo que você falou aí, e acrescento como mais uma barreira que impede a leitura, o medo, tá? Vou acrescentar aqui, depois de tudo que a Jaque falou, o medo. Medo de quê? Medo da repreensão. Tá? Porque a palavra de Deus, nós lemos, ela é eficiente para exortar também. Então, às vezes, a pessoa tem medo de ler porque sabe que vai ser exortado por Deus. Agora, eu quero te falar uma coisa. Você ser exortado, você deve dar glória a Deus, porque somente o Pai que ama, exorta. Como a Jaque citou o Murilo, que é o nosso filho, meu e do Lindomar, a gente educa ele e a gente repreende ele porque nós amamos ele. Porque a gente não quer que ele caia no buraco. Então, se ele fizer alguma coisa errada, a gente vai repreender para quê? Para humilhar, para deixar ele para baixo. Não, muito pelo contrário, para que ele cresça, para que ele não caia novamente no buraco, para que ele realmente não passe por aquilo que é a vivência. Por isso que os pais são mais velhos que os filhos. Por isso que os pais viveram mais. E por isso que a família, quando a família é formada de acordo com os princípios cristãos, quando pai e mãe que estão educando os filhos, né? E a gente sabe que, infelizmente, tem famílias que às vezes está só a mãe educando, está só o pai. Nós não estamos aqui agora menosprezando isso ou dizendo, nossa, isso é o pecado dos pecados. Não, nós sabemos que nosso mundo hoje tem. Mas você vê que a gente faz de tudo para conduzir esse filho. E a mesma, agora imagina, como a Jaque citou, do amor humano, nós sendo maus. Nós já fazemos assim quando amamos o nosso filho, imagina o nosso pai, que é o Deus de amor. Então, se ele te exortar, se você abrir, se você começar a ler, fazer a seu devocional, e você ser exortado por Deus, dê glória a Deus, agradeça, porque o pai que ama, ele exorta. Então, não tenha medo de ler a Bíblia. Tem gente que, né, nós fizemos a leitura de Apocalipse, né, Jaque? Porque tem gente que tem medo do Apocalipse. Não vou ler, não. Meu Deus do céu, parece que vai ser fulminado lá. Está lendo lá no quarto, bum, sai um raio e vai ser fulminado. E nós fizemos a questão de fazer a leitura em áudio para a pessoa entender que você não precisa ter medo das Escrituras. Porque mesmo que vier uma exortação, é o amor de Deus se cumprindo na sua vida. Nós temos, né, Jaque, o projeto da leitura em áudio. Amém. Nós temos um grupo, Leitura Bíblica. Você quer participar desse grupo? Menciona aí nos comentários, que nós vamos entrar em contato com você para te explicar como que é. E nesse grupo, Jaque, eu achei muito interessante, porque depois que nós montamos o grupo, eu faço parte de outros grupos também. E eu
tenho um grupo de estética, que eu, quando eu entrei por um convite também. Assim como nós fizemos no nosso. Tinha mais de 200 pessoas. E aí o nosso tem pouco mais de 70. E eu fiquei indignada com isso. Veio uma indignação no meu coração. Por que um grupo de estética tem mais de 200 e da palavra de Deus tem pouco mais de 70 e a gente tem que pelejar, dobrar o joelho mesmo, orar para o povo não sair? Tem que ficar em cima, tem que ficar convidando, tem que ficar puxando. A palavra de Deus ela tem que ser essencial, ou teria que ser, esse é o normal. Por isso que quando eu te cutuquei, se a palavra é importante, para você pensar. Se é importante, então por que você não lê? Se é importante, então por que você não escuta o áudio? Se é importante, então por que você não faz como a Jaque ensinou tudo aqui na palavra que ilumina a vida e pede ajuda a Deus e coloca isso na sua vida? Incorpora isso, cria esse hábito. Então, está vendo como que é antagônico? Como que você pode dizer que uma coisa realmente é importante se você não dá a real importância? Então, Deus está aqui, a palavra de Deus está aberta. Glória a Deus que ela está aberta e ela está acessível. Nós é que, às vezes, muitas vezes, não damos a devida importância à palavra de Deus. Então, a gente, aqui da Escola Dominical, eu e a Jaque, hoje nós não estamos aqui por um acaso. Não foi por, vamos fazer, que legal, oba, não. Tem um propósito de estarmos aqui juntas. Amém. Afinal de contas, nós estamos juntas na coordenação da Escola Dominical, estamos juntas nesse processo, nesse projeto de leitura da Bíblia em áudio, e encontramos dificuldade, não é verdade, Jaque? É verdade, amada. Encontramos dificuldade, e isso nos deixa indignados. De certa forma, sim, porque é o que a irmã falou. A palavra, amados, e muito bem apresentado, o medo. Nós não precisamos ter medo de Deus, porque não é esse o propósito dele. E Deus também não se alegra que tenhamos medo dele. Amados, uma coisa é ter temor, é saber que ele é soberano sobre todas as coisas, que ele está no controle de todas as coisas, que nós dependemos dele. Porque o medo, ele não nos faz tomar atitudes para mudar. O medo, ele paralisa, amados. E nós não recebemos espírito de medo, né? Sim, de amor, moderação, coragem, amém? Então, realmente, quando Deus, né, assim nos guiou para montar esse grupo, nós procuramos, né, até explicar, e eu vou explicar aqui rapidamente, amado, se me permite, que é um grupo que nós até nos preocupamos, que apenas a irmã Adriana e eu possamos publicar os áudios e algumas questões referentes. Por exemplo, hoje, a Escola Dominical, ela postou lá para que, né, os amados e amadas do Senhor pudessem ter acesso. Então, olha que nós até nos preocupamos para que fosse um grupo fechado, que não ficasse, né, muitas conversas, nós sabemos disso, a questão de encher o celular. E assim, nós queríamos e queremos e vamos continuar orando para que esse grupo cresça, principalmente depois de hoje, né, dessa aula tão importante que nós tivemos sobre a Bíblia e a importância que ela tem para a nossa vida. Porque nós participamos de tantos grupos abertos e nós não nos preocupamos em encher o celular, vamos nos preocupar com algo que é tão edificante. E isso, amada, eu vou dizer que é um privilégio, né? Assim, eu me sinto muito feliz de fazer parte desse ministério que se preocupa tanto com a palavra dessa forma. Esse cuidado, sabe, amados? Realmente, nós temos um cuidado. Isso vem aqui lá do alto, né? O nosso pastor, que tem um carinho, uma preocupação tão grande. Eu me sinto tão amada, tão acolhida nesse ministério, irmã, em todas as áreas da minha vida, né? Com a minha família, aqui enquanto ministério, na obra do Senhor. E também essa preocupação, né? Porque como eu ministrei, e a irmã também, mas como que eu vou começar a ler a Bíblia? Nós já até estamos ajudando com os áudios, não é mesmo? Então é isso, amados. Tira o temor, tira o medo e coloca o temor no coração. Amém? E essa reflexão eu quero deixar. O Espírito Santo é quem capacita. Amém. Pense nisso. Reflita. Amém. Isso mesmo, gente. É isso. Tá? Esse é o recado que nós queríamos ter passado para vocês.
eu vou agora ler rapidamente as referências da semana. Também fazemos áudio dessa referência. Aí você que está no grupo da leitura bíblica fala, não vi não. Nós não colocamos no grupo da leitura bíblica, porque o grupo da leitura bíblica é específico para aquelas leituras que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo agora? O povo da leitura bíblica aí, fala aí, Ruth. E aí nós publicamos lá no nosso grupo e também no grupo da nossa igreja, para os irmãos não terem que estar nos dois grupos. Alguns estão, glória a Deus, por isso também. Se quiser também, viu, alguém da igreja aí, quiser ir para o grupo da leitura bíblica, pode ir. Não é que já estou da igreja, agora não posso ir no outro. Não, gente, não é nada disso. Também pode participar. Então, esses áudios é lá no grupo da igreja. Então, às vezes, os irmãos passam por cima, nem está nem aí. O que esse povo está fazendo aqui? É o áudio, gente, da lição. Tá bom? A gente deixa claro lá. Leitura bíblica proposta pela Revista em Marcha, lição 23. Tá bem? Eu e a Jaque fazemos assim. Cada semana uma faz. Mas eu vou deixar as referências aqui. Tá bem? Para você que não está com a revista. Então, hoje nós já falamos. João 5,39, Hebreus 4,12, vocês já sabem. Segunda, Lucas 4, 16 ao 20. Terça, Salmo 119, do 1 ao 18. Quarta, Tiago, capítulo 1, do 19 ao 27. Quinta, Salmo 119, do 97 ao 105. Sexta, Josué 1, capítulo 1, do 1 ao 9. E sábado, Apocalipse 22, 18 a 21. Amém? Essas são as referências e nós vamos estar colocando os áudios lá. E agora eu gostaria de, nesse finzinho, tá? Nós estamos terminando mesmo, agora é sério, apresentar para vocês a próxima revista. Porque acabamos a revista Legados de Fé, Novo Testamento. Essa foi a última lição, tá bom? Agora nós temos a nossa próxima revista. Glória a Deus. Penso que é essa aqui, ó. Viver com fé e sabedoria. Você quer viver com fé e sabedoria? Vem aqui aprender com a gente. Aí eu vou explicar para os irmãos, tá bom? Irmãos, existem a revista física. Física é assim, tá? E em PDF, que é no celular. Tá bom? O que nós vamos fazer agora? Nós temos a revista do aluno em PDF e nós vamos estar postando ela no grupo da igreja metodista, certo? E você pega lá esse PDF, salva aí no seu celular lá, você vai pegar esse PDF aí, tá bom? Aí você vai falar assim, eu não gosto de PDF no celular, porque eu estou acompanhando a escola dominical online e é o mesmo celular. E como que eu vou fazer? Assistir o Face e a revista do mesmo celular? Realmente, é uma tarefa impossível. Você vai ter que ter 2 equipamentos. Ou você vai pôr a revista em PDF num notebook e acompanhar no Face no seu celular, ou você vai pegar emprestado um celular aí na sua casa, acompanhar no Face e abrir o PDF no seu celular. Mas aí é você que vai resolver essa situação aí, tá bom? Esse é o conflito aí que você tem. Então, você fala assim, eu não gosto. Eu quero a revista física. Amém. Nós podemos conseguir essa revista física para você. A revista física do aluno, ela custa, o preço dela, valor, é R$15 o investimento. Um investimento de quase 1 ano, porque faz tempo que nós estamos aqui no Legado de Fé. Tá? Então, nós temos uma lição por domingo, depois, às vezes, nós fazemos uma roda, às vezes a gente faz um esclarecimento, às vezes a gente entra com outro tema, às vezes a gente coloca uma carta pastoral de tema na escola dominical, então, ela vai bastante tempo. Então, ela custa R$15. Irmãos, me entendam e não nos julguem. Nós só vamos adquirir a revista para quem pagar. Tá? Por quê? Porque nós não temos esse valor. Tá? Eu não tenho R$150 para mim comprar 10 revistas e depois não ter as 10 pessoas para vender. Então, se você quer a revista, entre em contato comigo,
com a Jaque ou com o pastor e fala, eu quero a revista. Aí você vai dar os R$ 15 e aí nós vamos providenciar de buscar a sua revista. Geralmente, o nosso amado irmão Sidão, lá de Igarapava, tem. Mas aí também, às vezes, ele não tem, ele vai pedir. Mas nós vamos providenciar a revista para você. Tá bom? Então, nós não vamos ter aqui uma banquinha com 20 exemplares para sair vendendo. Nós vamos vender para aquele que quer a revista e pagar o valor dela. Tá? Você entende isso no seu coração. Tá bom? Nós não dispomos desses recursos. Amém? Agora, se você não quer, não quero nada, não quero revista física, não quero PDF, não quero nada. Acompanhe a aula. Você vê que a revista ela tem o texto super simples, nós vamos dando as referências durante a aula, você acompanhe também. Não estamos aqui obrigando ninguém a nada. Só que é lógico que você acompanhar na revista, você vai ter mais esclarecimento e você pode ler depois. Porque aqui é 1 hora, mas você pode ler depois na sua casa. Tá bem? Estamos entendidos? Todo mundo põe um joinha aí, para saber que você está vivo aí. Não dormiu, não? Pode dormir na escola dominical, não, hein? Misericórdia. Tá bem? Então, ó, acompanhe conosco. Não deixe de acompanhar a escola dominical. Dê glória a Deus, porque a nossa igreja aqui em São Joaquim da Barra, nós temos escola dominical, nós estamos aqui firmes e fortes, para que ela esteja aí, todo domingo, pelo menos, disponível para você. Ame a sua escola dominical, não ame eu e a Jaque, não, porque aqui pode estar o João, a Maria, o Zé, sei lá quem. Ame a escola dominical, ame a palavra de Deus. Ame a palavra. E demonstre amor, honre a palavra. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Já que, amada irmã, estamos aqui passando os minutos, porque eu falo muito. Obrigada por estar aqui junto comigo. Obrigada por estar engajada nesse projeto, nesse ministério. Eu já falei uma vez, eu consigo fazer, porque eu sinto em você um suporte muito grande e eu sei que você está sempre comprando minhas ideias, sempre me ouvindo, sempre dando suas contribuições, e é muito importante. Amém? Fala aí um tchau para o pessoal que a gente vai fazer oração. Aliás, você vai fazer a oração final. Eu já vou dar o meu tchau. Vou dar tchau. Deus vai falar, graças a Deus, que ela lá não para de falar. Tchau, e a Jaque vai terminar e fazer a oração. Amada, amém. Rapidamente, eu que quero agradecer pela oportunidade. Primeiramente a Deus, que apesar de nós, aprove a Ele usar as nossas vidas aqui nessa obra. E realmente, eu já disse isso, o meu coração está nesse ministério e nessa obra. E que Deus possa continuar usando as nossas vidas conforme a vontade dEle e onde Ele quiser usar. E eu fiquei muito feliz de fazer a escola dominical hoje com a minha gêmea, minha irmã. Brincadeira. Eu te amo, você sabe. Te amo em Cristo, te amo como minha irmã. Como a irmã que eu até então não tinha, mas agora é minha irmã mesmo. Você sabe que o amor que eu sinto por você é realmente fraternal de irmã. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nos colocamos diante da sua presença, Senhor, te agradecendo, meu Pai, por esta oportunidade. Oh, querido Deus, obrigada, porque o Senhor nos acordou nesta manhã, o Senhor nos deu fôlego de vida, o Senhor nos trouxe até aqui a sua casa, Deus, e apesar de nós, o Senhor quer e deseja usar-nos como instrumento nas tuas mãos para levar a tua palavra. E assim sempre nos colocamos à sua disposição, meu Pai. Querido Deus, nós temos a certeza que o Espírito Santo ministrou aos nossos corações e que continuará ministrando. E a minha oração, meu Deus, é para que o Senhor venha com um grande avivamento, ó Pai, no coração de cada pessoa, Senhor, e que possamos ter um desejo ardente no coração de te buscar na tua palavra, te buscar em oração, nos deixando ser moldados pelo Senhor, papai. Tira todo medo do coração das pessoas, papai, desses filhos e filhas seus, ó Deus. Venha acalmar esses corações, meu Deus, e ao mesmo tempo colocando temor, para que nós possamos saber quem é o Senhor, papai, soberano sobre todas as coisas, e que com esse temor nós possamos ter a certeza que dependemos de Ti, papai, e que o que é necessário é colocarmos o nosso coração nas Tuas mãos, papai, colocarmos a nossa vida em Tuas mãos e permitir que o Senhor nos molde, que o Senhor nos guie, papai, e que possamos ter esse relacionamento com o Senhor
na certeza que é o Espírito Santo que vem trazer o entendimento da sua palavra, Pai, que é o Espírito Santo que nos capacita a te buscar na tua palavra, a orar ao Senhor, papai, a fazer a obra. Nada podemos fazer, papai, que descansemos no Senhor com essa certeza. Somos como crianças, papai, que dependem do Senhor, crianças que dependem dos pais totalmente. Nós somos seus filhos, papai. Essas crianças que queremos aprender a andar, a falar, conforme a tua vontade, papai. Que tudo que nós aprendemos até aqui, que não foi de acordo com a tua vontade, que o Senhor venha tirar do meio de nós, da nossa vida, do nosso coração, papai. E que possamos ter o desejo ardente. Oh, Espírito Santo, papai, encha-nos com o Espírito Santo, que haja um grande desejo de te buscar na tua palavra. Deus, a partir de hoje, nós cremos, papai, que esta aula é um propósito do Senhor, Deus, porque o Senhor deseja que nós conheçamos a tua vontade, as tuas promessas para a nossa vida, papai, e que nós possamos nos render a ti, meu Deus. E eu ainda oro, meu Pai, que esse avivamento que eu creio, em nome de Jesus, que vai começar em nós, alcance os nossos familiares, porque unindo a minha fé com a fé dos meus irmãos, papai, eu profetizo que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nenhum vai ficar de fora, papai. Seremos um povo de Deus verdadeiramente, conhecedor da palavra e que vive a tua palavra, papai. Nós e a nossa casa, papai, seremos pessoas que vamos dar testemunho de uma pessoa transformada pelo Senhor Jesus, papai. Nós cremos em nome de Jesus. Abençoa este domingo, papai, e abençoe o culto de hoje à noite, papai, que possamos estar vivendo em unidade, ainda que por um breve momento, assistindo de modo virtual aos cultos, papai, às celebrações, mas que não percamos a unidade, papai, que é o mais importante para sermos ministrados, moldados segundo a tua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.